Vamos prosseguir, então. Estamos falando sobre os dons espirituais. Estamos falando sobre falamos sobre o dom da palavra da sabedoria e agora estamos falando sobre o dom da palavra da ciência, falar sobre o dom da palavra do conhecimento. Então, eu estava explicando para vocês se o dom da palavra da sabedoria era Logos Sofia, já o dom da palavra da ciência no grego é Logos Gnose. Logos Gnose, porque gnose era o termo utilizado para que se traduz por conhecimento. E eu estava explicando para vocês também, expliquei que existiu o gnosticismo, uma seita, né? Mas ela fazia um uso indevido do termo gnose. Por isso, nós veremos que o apóstolo Paulo ele fala sobre a falsamente chamada ciência, no grego, falsamente chamada gnose. Eu pedi vocês para abrirem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 2, versículo 5. Que diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, explicando o termo conhecimento no hebraico, aqui neste versículo, é o termo hebraico da'at, ele equivale ao mesmo termo grego gnose. Sendo que, até como eu tinha comentado na aula passada, o termo gnoses, às vezes, era muito comum no mundo antigo, tanto no grego quanto no hebraico, você juntar palavras, né? E tinha uma palavra que era epignoses, que é pleno conhecimento. Alcançar, vamos dizer, um conhecimento, vamos dizer, pleno dentro da limitação humana, entenda, tá bom? Mas epignosis, gnose é conhecimento, então epignose é um conhecimento pleno. Aquela tradução chamada Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, utilize esse recurso nas suas aulas, nas suas pregações. Por quê? Porque Deus, com certeza, permitiu, mais do que isso, planejou e fez com que acontecesse a tradução do hebraico para o grego, para que você pudesse ter mais riqueza de significado em diversas palavras para você transmitir a mensagem de salvação. Tá ok? Então, no hebraico, aqui em Provérbios 2,5, o que está escrito? Está escrito esse termo hebraico da'at, que se traduz, tá bom? Por conhecimento, se traduz também por conhecimento. E na Septuaginta eles utilizavam o termo epignose, ou seja, conhecimento pleno, para traduzir esse da'at. Tá bom? Ou seja, se nós pegarmos esse termo de Provérbios e vamos... um outro termo importante também, que certamente você já pregou e já deu testemunho, já utilizou, é Oséias 4,6. Então, quando você fala de dom da palavra da ciência, ou dom da palavra do conhecimento, como eu estou explicando para vocês, retorne em Oséias 4,6. Qual a palavra que você vai encontrar lá no hebraico? O equivalente a essa palavra que o apóstolo Paulo utilizou aqui no dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da ciência. Qual é a palavra? Gnose. Lá em Oséias vai estar o equivalente. A Septuaginta traduz por gnose. Tá bom? A Septuaginta traduz por gnose. E no hebraico eles utilizam essa palavra da'at. Então, está aí com a sua Bíblia aberta, Oséias 4,6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o da'at. Essa palavra, lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste, aí novamente o conhecimento, o termo da'at, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? Ou seja, vai ter um momento que vocês serão deixados de lado. E nós sabemos que isso está acontecendo nesse momento.
porque Israel, eles esqueceram do conhecimento da arte, como eu disse para vocês, pleno conhecimento, é assim que normalmente se traduz, não é simplesmente gnoses, é epignoses. Então, você abandonou esse pleno conhecimento de Deus. Vocês vejam que importância é isso para nós, né, irmãos? Porque nós estamos vivendo um período de grande conflito de conhecimento. Nós estamos vivendo um período de grande conflito do pleno conhecimento de Deus, até podendo falar assim. E é exatamente o mesmo conflito que o apóstolo Paulo falou. Aqui ele chamou da falsamente chamada gnose, o conhecimento falso, é o mesmo que está atacando a igreja evangélica hoje. Porque é o gnosticismo que está por trás de todo o conhecimento do catolicismo e do protestantismo. Isso é provado pelas doutrinas que eles pregavam. Isso é provado. Eu falei um pouco sobre isso semana passada, nós perdemos a gravação, então eu vou até repetir agora um exemplo de como o protestantismo ele é controlado pelo gnosticismo. Né? É a ideia do gnosticismo. Qual é a principal heresia? A primeira coisa que nós falamos assim, não, esquece esse negócio de gnosticismo, cristão não pode ser gnóstico. O que o gnosticismo fala sobre o nosso Deus, o Deus do Antigo Testamento? O gnosticismo diz que aquele Deus que criou Adão, né, e que liderou Israel, aquele era um Deus mau, que aquele não era um Deus bom, que havia um outro Deus que era um Deus bom, mas aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Era isso que o gnosticismo pregava, tá ok? Então, por esse ponto, o gnosticismo, ele já não pode, o cristão não pode ser gnóstico. Mas como que o calvinismo é gnóstico? O gnosticismo é aquele paganismo, né, que dizia que os deuses controlavam e determinavam todas as coisas. E nós cristãos, na igreja primitiva, sempre dizia, isso faz de Deus um Deus mau. E o que o calvinismo prega? Ele prega como ninguém que Deus é que ordenou todas as coisas que aconteceram e que acontecem. Os anjos que pecaram, eles pecaram porque Deus ordenou que eles fizessem isso. Isso está na confissão de fé deles, chamada Confissão de Fé de Westminster. Está na confissão de fé deles. É isso que eles pregam. Quando eles estão dizendo isso, eles estão dizendo que Deus é o responsável pelo mal. Isso é o gnosticismo. O protestantismo ele foi criado pela maçonaria, ele é um movimento gnóstico. A maçonaria é um nome do gnosticismo. Já que o gnosticismo era tão perseguido há tanto tempo, eles criaram um outro nome, né? Criaram um outro nome para poder, de alguma maneira, tentar ser aceito na sociedade. Mas o que eles pregam, o gnosticismo, não pode ser aceito por cristão. Então, aí Deus acabou que se esqueceu deles. É exatamente a era que nós estamos vivendo, porque Israel abandonou o pleno conhecimento. E por isso a nossa responsabilidade. Porque o que eu olho para a Assembleia de Deus, irmãos, o que eu sempre falei, parece que a Assembleia de Deus está sendo preparada na história, estão fazendo coisas para a Assembleia de Deus abandonar o conhecimento, não estudar a Bíblia, e assim acabar por aceitar heresias que quem conhece a Bíblia nunca aceitaria, né? Nunca aceitaria, né? Como purgatório, oração pelos mortos, batismo de recém-nascido. Quem conhece a Bíblia não vai aceitar essas heresias, né? Entre outras, de católicos e protestantes como imagem de escultura, nada disso. Então, quem conhece não vai aceitar essas coisas. Mas parece que as pessoas estão sendo preparadas há muito tempo para não estudarem, não buscarem o conhecimento. E vamos dizer, esse texto de Oséias, ele é muito significativo. Ele é muito significativo e eu utilizo então aqui para poder comparar exatamente com os dons espirituais, como nós estamos estudando. Não? Os dons espirituais, eles nascem exatamente a partir dessa mesma palavra, desse mesmo conceito. Tá bom?
Pois bem, também para poder completar esse ponto, vamos ler Atos capítulo 8, versículo 9. Como eu falei sobre gnosticismo, o falso conhecimento, na verdade o gnosticismo ele é a falsa gnose, como nós vamos descrever agora. Tá bom? Então, Atos capítulo 8, versículo 9, vocês depois leiam todo esse texto, né? Atos 8, 9. Ele diz: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Ele é chamado de um mago Simão, né? Ok? Por isso. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Esse homem, ele vai, vamos dizer, aceitar Jesus, ser batizado, tá bom? Nas águas, mas ele acaba que ele vai se corromper, ele vai querer comprar os dons espirituais e segundo a história, o apóstolo Pedro repreendeu ele, está no livro de Atos, e segundo a história, é ele que gera esse gnosticismo, que é essa interpretação do Antigo Testamento, por isso vem do judaísmo, só que ele interpreta que aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. E ele fica com essa imagem de cristão. Fica com essa imagem de cristão porque ele teria ali, vamos dizer, nesse convívio com os apóstolos, ele acaba, vamos dizer, aceitando Jesus depois de ter iludido as pessoas. Tá ok? Então, por exemplo, no versículo 2, versículo 12, fala de sendo batizado, e no versículo 13 diz: creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Você vai continuar lendo, né? A história é muito conhecida. Ele vai, principalmente quando o apóstolo Pedro impõe as mãos e as pessoas começam a receber os dons espirituais, ele certamente viu pessoas falando em línguas espirituais, profetizando, ele achou aquele dom espetacular e ele se corrompeu. Ele queria esse poder também. O apóstolo Pedro vai repreender, ele, pela história, ele se afasta de vez e ele cria esse gnosticismo, inventando essa história de que teve um conhecimento que Jesus passou para os discípulos, que esse conhecimento não ficou com todos. O apóstolo Pedro, o apóstolo João não tinham esse conhecimento. Só ele, Simão, é que tinha. Mas é claro que é incoerente. Se alguém conhecesse essa história, mas você não foi batizado por eles, né? Por que você tem esse conhecimento se você não conviveu com Jesus? É claro que ele não tinha esse conhecimento, mas é o que os gnósticos falam até hoje. Quem vai participar da maçonaria, ele tem essencialmente isso. Ele tem várias etapas, o que eles falam até em 33 etapas, e existe um conhecimento, uma gnose, que você adquire em cada etapa daquela. E a gnose final, pelo que eles descrevem mesmo, está servindo diretamente ao demônio. Porque nessas muitas fases que ele vai passando, em algum momento a pessoa vai se comprometendo até para chegar no final ela dobrar o joelho diante do demônio e servir ele. Essa é a descrição de quem saiu da maçonaria e do gnosticismo. Então, ele quer pregar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, mas que existe um outro Deus que seria o Deus bom, porque ele diz que o pai de Jesus não é aquele Deus do Antigo Testamento. Que o pai de Jesus, na verdade, seria esse Deus do gnosticismo. Ou seja, coloca Satanás como o pai de Jesus. Tem os mormons que colocam Satanás como irmão de Jesus, né? A gnose diz que o Deus que ele serve é o pai de Jesus, né? Que não é o Deus do Antigo Testamento, mas esse Deus que eles servem, eles chamam ele também de Abaddon. Quem é Abaddon, segundo o Apocalipse? É Satanás. Então, esse engano está diante de nós, irmãos, porque ele está organizado em diversas igrejas.
diversas igrejas vocês vão encontrar, e uma das características, ela tem sempre a pirâmide e as colunas da maçonaria. Você pode olhar que você vai encontrar um monte de igrejas com essa característica, e você vai buscar na história, elas foram fundadas por maçons. Elas foram fundadas por maçons. Tá bom? Então, e tudo começa, esse gnosticismo, né, que é essa tentativa de paganizar a mensagem cristã, ele nasce como esse homem aqui. Bom, e anote também, abra a sua Bíblia agora em 1 Timóteo 6,20. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Qual o termo ciência aqui no grego? O termo ciência aqui é gnose, tá bem? A falsamente chamada gnose. Então, a maçonaria é a falsamente chamada gnose. Esse é um dos nomes, tá bom, do gnosticismo. É um nome mais moderno do gnosticismo na história. Então, aqui o termo grego que o apóstolo Paulo usou é a falsamente chamada gnose. E ele diz, guarda o depósito, o conhecimento que você recebeu. Porque, é claro, o apóstolo Paulo discipulou ele. O apóstolo Paulo transmitiu um conhecimento para ele, o conhecimento que Deus lhe mostrou quando ele se isolou para poder reestudar a Bíblia, e depois também no contato com os apóstolos e levantamentos históricos, todo o conhecimento que ele adquiriu, e era o homem de maior conhecimento. Então, entenda, no grego era o homem de maior gnose. Sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo foi, nos dias do Novo Testamento, o homem de maior conhecimento, ou seja, o maior gnose. Então, ele transmitiu um conhecimento para Timóteo, com certeza. Todo pastor transmite conhecimento para os seus discípulos, isso é natural. Não? Assim como Jesus fazia com os seus discípulos. Então, ele transmitiu esse conhecimento. E, como eu falei para vocês, existe a possibilidade, a grande possibilidade, do apóstolo Paulo estar falando já dessa mentira que Simão, vamos dizer, estaria pregando. Porque Eusébio de Cesareia, o historiador, diz que ele, então, começou a pregar que ele teria um conhecimento secreto. É isso que eles falam, é um conhecimento secreto. Tá bom? Por isso que a maçonaria, como eu digo, ela é um nome do gnosticismo, mas ela é o gnosticismo. E vocês vejam que coisa estranha, né? Esse Papa Francisco, quando foi eleito, esse Papa Francisco, ele foi anunciado primeiro no gnosticismo maçônico. O site Rainha Maria, ele fala isso. Eu estou falando do Papa anterior, o Papa Francisco. No site católico Rainha Maria, ele reclama, como assim, como que os satanistas ficam sabendo antes dos católicos quem vai ser seu Papa? Isso é uma pergunta que está lá no site Rainha Maria. E eu respondo para eles, para o católico sincero, eu respondo, olha, abre teus olhos, porque, na verdade, essa igreja que você serve é o gnosticismo disfarçado de igreja. Com certeza é isso. Eu falo porque eu conheço a história. E se você for perguntar para qualquer historiador, ele vai falar, é exatamente isso. Porque, por exemplo, o purgatório, por exemplo, quem é que acreditava em purgatório antes da Igreja Católica, antes de Constantino? Era o gnosticismo. Você não vai encontrar purgatório no escrito de Irineu de Lyon, dos pais da igreja. Não, você não vai encontrar. Quem é que acreditava? Era o gnosticismo. E o purgatório é a maior prova de que a Igreja Católica, na verdade, foram aqueles gnósticos que eles se disfarçaram de cristãos. Tudo isso nasceu com esse mago Simão, e o apóstolo Paulo talvez esteja falando dele quando fala da falsamente chamada gnose, ou seja, aqueles que dizem que têm o conhecimento, mas na verdade não é o verdadeiro conhecimento.
Tá bom? E ele é dado como um dom. Por isso, o dom da palavra, da ciência, o dom do logos gnose. Ou seja, o conhecimento, né, verdadeiro de Deus. Esse é o conhecimento verdadeiro. O que o gnosticismo, que se disfarçou de catolicismo, se disfarçou de luteranismo, se disfarçou de anglicanismo, se disfarçou de calvinismo, de metodismo, de presbiterianismo, né, de todas essas igrejas batistas reformadas, de toda a linha católica, protestante e reformada, o gnosticismo se disfarçou deles. A verdade da história é essa, incontestável. Não tem como eles contra-argumentar, eles vão ficar inventando história, mas esse engano, eu digo que esse engano caiu. Esse engano, ele não passa, não. Tudo isso aí é gnosticismo. A história deles não faz sentido. Então, você tem que contrapor aqui com esse dom espiritual. Você tem o dom espiritual, que é a palavra do conhecimento, ou seja, do verdadeiro conhecimento. Não deixa o gnosticismo substituir isso na tua vida com o falso conhecimento. Porque o falso conhecimento, que eu digo para vocês, hoje que está mais próximo da Igreja de Deus, é o protestantismo. Quando a Assembleia de Deus se diz protestante, automaticamente ela está se dizendo que ela é filha da Babilônia apocalíptica. E nós não somos filhos da Igreja Católica, não somos filhos da Babilônia apocalíptica. Nós somos filhos das igrejas, dos valdenses, novacianos, os anabatistas em geral. E isso é inaceitável. Para o protestante, para o reformado, é complicado eles têm que dizer que eles nasceram da Igreja Católica, mas é complicado. Calvino tinha dificuldade para explicar isso. Diz a obra de Calvino, As Institutas, eu tenho ela aqui no 3º volume, eu tenho que ter essas obras, né? Ele tem que opinar lá sobre culto aos mortos, sobre purgatório. E Calvino, ele era um teórico, ele nunca foi sacerdote. Ele não praticava aquele culto de invocação ao mundo dos mortos, como Lutero, por exemplo, praticava. Lutero era um sacerdote de Baal. É assim, a pessoa que pratica esse culto aos mortos, biblicamente, ele tem que ser chamado de sacerdote de Baal. Essa é a religião de Baal, tá bom? Calvino, ele não era esse sacerdote. Então, Calvino, na verdade, ele era um teórico. E ele chega no seu livro, na teoria, ele fala, olha, o livro de Deuteronômio é muito claro, a Bíblia é muito clara. Esse negócio de invocar o mundo dos mortos, isso é paganismo. Essa é a religião de Baal. Aí ele ainda fala que questionaram ele. Mas Calvino, a Igreja de Jesus sempre praticou isso, né? Desde Constantino, realmente foi nos dias de Constantino, no Concílio de Nicéia, que eles... E está fazendo 1.700 anos nesse ano de 2025, porque lá foi no ano 325, né? Interessante, está fazendo 1.700 anos que Constantino ele colocou o purgatório na Igreja de Roma, no Concílio de Nicéia. Então, aí Calvino ele fala, eu não tenho explicação, eu vejo na história, mas isso aí é paganismo. O que Calvino confessou? Ele confessou que aquela igreja de Roma estava servindo a Baal desde Constantino, e ele confessou também que eles nasceram daquela religião de Baal. Calvino foi batizado naquela religião de Baal, que é a igreja do purgatório. Então você veja que tudo isso vem do gnosticismo, irmãos. Tudo isso vem do gnosticismo. Esse culto que começou com esse Simão aqui, esse falso conhecimento, você vê como nós temos nos ocupado com esse falso conhecimento nesses últimos dias. Toda doutrina que nós vamos estudar, ela está sendo atacada na rede social, exatamente sobre esses temas, porque alguém vai até perguntar, pastor, por que o senhor tem falado tanto nesse tema? Porque isso está sendo atacado na internet. Por exemplo, o Nicodemos, presbiteriano, ele tem um vídeo que ele fala assim, esquece esses pastores
que dizem que Israel é o relógio de Deus. Esses homens são falsos profetas. Opa, peraí. Eu digo que o falso profeta é ele. E assim, a realidade está contra ele. A realidade está contra ele, porque a Assembleia de Deus, há 80 anos, ela falava isso: Israel é o relógio de Deus. Há 80 anos atrás, 1945, o que estava acontecendo? Os israelitas estavam morrendo na câmara de gás. E a Assembleia de Deus pregava: olha, Israel ainda vai se desenvolver como nação, porque ele é o relógio de Deus. Ele vai ser reunido de novo na sua terra, e um dia eles vão até reconstruir o templo, não? E vão acabar por fazer uma aliança com o anticristo. Era o que a Assembleia de Deus pregava exatamente há 80 anos, em 1945. E antes também, né? Mas estou dizendo, há 80 anos atrás, quando está ocorrendo esse evento com Israel. Não é algo significativo? Se você contar o que o Nicodemos, ou os equivalentes, pregavam 80 anos atrás, o mesmo que ele prega hoje. Esquece Israel, porque Israel não é o relógio de Deus. E o que aconteceu nesses últimos 80 anos? Então, o que nós sempre pregamos, quem vive em sala de aula como eu vivo, existem vídeos que as pessoas falam assim: esquece esses homens porque eles são falsos profetas. Na verdade, ele está dizendo que a Assembleia de Deus seria falso profeta. Eu tenho que, vamos dizer, até responder, né? E dizer que, na verdade, falso profeta é ele, e a história tem comprovado que ele está errado. Porque tudo que nós pregávamos sobre Israel tem se cumprido. E a história deles é toda complicada. Eles, calvinistas, nasceram, sim, da Babilônia apocalíptica. Eles não têm o batismo cristão. Calvino, ele nunca recebeu o batismo cristão. Ele foi batizado quando criança na Babilônia apocalíptica e continuou com aquele batismo e com aquele conhecimento. O calvinismo, ele é uma variação da doutrina que o gnosticismo organizou na Babilônia apocalíptica. Qual é? É essa doutrina de que Deus ordena todas as coisas, até o mal. Isso vem do gnosticismo, porque era o que o paganismo pregava. E a história comprova. O gnosticismo, no período da igreja primitiva, enquanto a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio, o gnosticismo ele pregava essa doutrina da salvação. Né, que a salvação, a perdição acontece por determinação dos deuses. Então, o calvinismo, ele é a gnose, a falsa gnose. Tá? Ele é herdeiro dessa falsa gnose aqui que o apóstolo Paulo está declarando aqui, tá ok? Pois bem, voltando ao nosso livro, agora eu prossigo comentando sobre esse dom e comparando ele ao dom da palavra da sabedoria, tá ok? Continuamos a leitura na página 98. Eu expliquei para vocês essa parte longa, né? Mas por conta dessa palavra, logos gnose, porque se alguém for ler, se não tiver não ouvir essa explicação, ele pode, então, o gnosticismo está na Bíblia? Não, o gnosticismo não. O gnosticismo, ele é a perversão do conhecimento. A palavra gnose está na Bíblia como um conhecimento. Aqui é o dom da palavra da ciência que nós estamos estudando, né? E esse, claramente, ele diz que é o verdadeiro conhecimento. Não é o verdadeiro conhecimento. Então, o livro prossegue na página 98, tá ok? Este dom está muito ligado ao da palavra da sabedoria. Primeiro que nós estudamos, né? Qual a diferença entre a sabedoria e a ciência? Ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas, nesse caso aqui, mas ciência está ligado a conhecimento. Tá bom? Conhecimento você adquire convivendo, né, através de experiências ou através de teoria mesmo. Você vai adquirindo conhecimento. Não?
E sabedoria é algo diferente, é a capacidade de você resolver bem determinadas questões, como eu falei, até em termos de aconselhamento, tudo, tá bom? E prossegue. E sabedoria é o conhecimento prático ou habilidade que ordena ou regula a vida de acordo com seus princípios fundamentais. Isso é uma forma de, vamos dizer, definir a sabedoria, né? Vamos definir a sabedoria. Vocês sabem que os filósofos, uma das defesas dos filósofos, em especial do filósofo chamado Platão, ele dizia, olha, o mundo deveria ser governado pelos filósofos. Biblicamente, nós dizemos que o mundo ele deveria ser governado pelos juízes, por aqueles que são comprometidos com a lei, e Deus reinando. Durante o milênio, o sistema que vai existir de governo na Terra é profetizado como sendo os juízes. Os juízes vão governar a Terra e vai haver uma monarquia onde Deus reina, onde Jesus Cristo reina. Tá ok? Então, durante o milênio vai ser assim. Mas é interessante que Platão dizia que os filósofos, aquelas pessoas que têm a capacidade de resolver questões, têm sabedoria para resolver questões. Olha, eu acho que são dois pensamentos que eles podem ser unidos. Não? O pensamento judaico que Deus transmitiu para eles, de que o mundo deveria ser governado pelos juízes. E o pensamento grego de que o mundo deveria ser governado pelos filósofos. Então, o mundo poderia ser governado ou por juízes e filósofos juntos, ou por juízes filósofos. Né? Pessoas que também fossem, vamos dizer, identificado na história dele, capacidade de resolver questões realmente para aplicar a justiça. Não? E eu vou aproveitar aqui para citar uma questão na história que é muito importante que vocês aprendam se vocês forem falar sobre justiça. O que seria justiça? Justiça, irmãos, é você seguir a lei como ela está escrita. Você não pode dizer, olha, a lei está escrita assim, mas eu discordo e eu vou fazer diferente e o certo é o que eu vou fazer. Não, você não pode fazer isso. Essa é a essência de Adolf Hitler, tá bom? E nós temos casos da história que eles são até elogiados na história, mas que vocês devem meditar. Eu digo o seguinte, aquele juiz não deveria ter feito isso, esse exemplo que eu vou citar para vocês, mesmo ele conseguindo punir o ímpio. Mas você não pune o ímpio com a injustiça. A lei ela tem que ser preservada de todos os jeitos. Vocês sabem que o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, no momento, é um perigo. É o princípio de Adolf Hitler. Então, teve uma ministra do Supremo Tribunal que ela, numa entrevista, ela falou, nós sabemos que é contra a Constituição, mas precisa ser feito. Não, isso não pode ser feito. Se é contra a Constituição, você não deve fazer. Ou você reúne de novo os responsáveis, tá bom? Por uma Constituição para mudar a lei do país, mas o que a humanidade deve aprender com a Bíblia é que a lei ela deve ser seguida, partindo, claro, da lei de Deus. Mas qual o exemplo da justiça que eu vou contar para vocês? Não sei se vocês já viram a história daquele gangster americano, Al Capone, né? Um homem muito famoso, e diz a história que eles perseguiam aquele homem, que ele vivia de tráfico, de um monte de coisa, principalmente de bebida, de ilegalidade, mas como ele ganhava muito dinheiro com a ilegalidade, principalmente a venda de bebidas de forma ilegal, como ele ganhava muito dinheiro, ele dava sempre um jeito de comprar o jurado. Então os jurados eram conhecidos.
Aqueles jurados eram conhecidos. E ele dava um jeito de comprar os jurados e chegava na hora, os jurados absolviam ele e o juiz tinha que seguir os jurados. Aí teve um juiz que ele teve uma ideia que, a princípio, vamos dizer, é legal. Não é ilegal, mas depois ele vai cometer uma ilegalidade. Um dia eles perceberam isso. Aí quando chegou no dia do julgamento final, ele tinha poder para fazer isso. Ele chamou um juiz que ia julgar uma outra questão e falou o seguinte: olha, nós vamos mudar o nosso jurado. Nós vamos mudar o nosso jurado. Todos os jurados que estão aqui, eles vão trabalhar contigo hoje, e aí os teus jurados vão trabalhar comigo hoje. Isso, eles vão ouvir o que vai ser falado aqui do julgamento desse Al Capone, e eles vão decidir. E diz a história que o Al Capone falou: mas ele pode fazer isso? O advogado falou: ele pode. Aí vieram jurados que não tinham sido comprados pelo Al Capone, né? Não tinham sido comprados pelo Al Capone. Aí ele conseguiu dar um processo no Al Capone. Só que o que ele fez no final? Ele condenou Al Capone porque ele nunca conseguiu provar que o Al Capone cometia aquelas ilegalidades. As acusações, vamos dizer, não tinham sido provadas. Mas ele falou assim: mas nos documentos aqui, o seu Al Capone, até o advogado dele, né, eles reconhecem que eles não pagaram tributo desse roubo dele. Aí o advogado falou: mas juiz, o senhor não pode cobrar tributo de um roubo. Isso é ilegal, isso não está na Constituição. Ele falou: não, eu vou cobrar tributo desse roubo, né? E como ele não pagou, ele está condenado. Então ele condenou Al Capone de forma ilegal. Então, para falar de lei, para falar, vamos dizer, aquele que vai defender essa lei, no caso o conhecimento dessa lei, como eu estou aplicando aqui para vocês, olha, ele tem que fazer como está escrito, no caso da Bíblia, na lei de Deus. E por isso o conhecimento é fundamental. O conhecimento é fundamental. Bom, a leitura prossegue. Palavra da ciência é um pronunciamento ou declaração de fatos, aquilo que realmente existe, que é real. Inspirado de um modo sobrenatural. E isto nos seguintes assuntos: conhecimento de Deus, conhecimento das coisas que pertencem a Deus, conhecimento da fé cristã, conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo da vida cristã. Sabedoria moral demonstra numa vida reta e nas relações com os demais. Bom, falando questão de sabedoria, então eu vou falar dessa sabedoria de uma forma prática e novamente vou fazer esse conhecimento, melhor dizendo, esse dom do conhecimento, numa forma prática como eu fiz no caso do estudo do Logos Sofia, o dom da palavra da sabedoria. Eu comparei com vocês alguém, por exemplo, elementar, com conhecimento elementar, como os pastores da Assembleia de Deus e Lutero, que Lutero ele nunca conseguiu entender o que Paulo falava sobre obras de justificação e o que Tiago falava sobre obras de justificação. Lembra, eu falei para vocês, expliquei que uma frase simples do Assembleiano: eu não trabalho, eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras por ser salvo. Ou seja, ele atende Paulo e atende Tiago. Então, em primeiro lugar, agora você vem para o segundo ponto, porque esse cristão verdadeiro, mesmo com o conhecimento elementar, que não estudou como Lutero estudou, tá bom? Ele tem também um conhecimento elementar que ele não abre mão. Qual é? Essa é a palavra de Deus. Não existe contradição nela. Então eu vou buscar uma forma de harmonizar o apóstolo Paulo com Tiago. Esse cristão verdadeiro que tem esse, no caso, dom de Deus, ele sabe que essa é a palavra verdadeira. Ele jamais vai falar como Lutero vai falar que a epístola de Tiago tem que ser rasgada da Bíblia e jogada no lixo, tá bom? E vamos dar então um segundo exemplo prático para o momento atual. Eu coloquei no grupo para vocês certa vez um pastor
que ele, por exemplo, ele é um pastor presbiteriano que se tornou católico. É um vídeo que está na internet, que está sendo muito visto e muito comentado. Ele está sendo chamado para participar de entrevistas, né, nos programas católicos de muita divulgação no YouTube, porque ele era um presbiteriano, aquele que é considerado o protestante mais refinado, e ele fala o seguinte: olha, eu cheguei à conclusão que, na verdade, Calvino estava errado. Ele não pode dizer que o purgatório é paganismo, porque antes dele a igreja praticou isso por 1200 anos. Desde Constantino até Calvino, aí, quer dizer, a igreja errou por 1200 anos, isso não é aceitável. Então a igreja tinha que estar certa. Então agora eu acredito em purgatório e faço oração ao mundo dos mortos, acredito que os mortos influenciam nesse mundo, acredito que eu influencio no mundo dos mortos. Ele prega isso, uma pessoa que era uma referência no calvinismo aqui no Brasil. Agora pega o cristão simples, tá bom? Esse mesmo cristão simples que eu falei para vocês, aquele pastor da Assembleia de Deus, como meu pai, ele nunca foi pastor, morreu como presbítero, mas que fundou muitas igrejas, tá bom? E aprendeu a ler para ler a Bíblia. Não? Fosse tentar falar para o meu pai, vamos dizer, numa cerimônia fúnebre: olha, a partir de hoje a história é essa, essa e essa, então você agora vai orar também para a alma desse irmãozinho da Assembleia de Deus aí que morreu sair do purgatório, porque ela está queimando lá. Fala isso para aqueles irmãozinhos simples. Eu duvido que eles iriam cair numa baboseira dessa. Né? E eu até aproveito aqui para lembrar, porque exatamente tinham claro, essa pregação de que o assembleiano era uma pessoa simples, quando comparada, e era chamado de quadrado. E teve uma vez um pregador, pastor Ivan da Silva Souza, eu até cito o nome dele, que foi uma pessoa referência aqui no Campo de Todos Santos, ele que dirigia o seminário, né, que hoje eu dirijo, mas quando ele dirigia era, na verdade, uma extensão da EPOI. E ele certamente falou: eles podem nos chamar de quadrado, mas eu até gosto dessa comparação, ele dizia. Aí eu brinquei que foi a parábola, né, do quadrado. Ele dizia: você pensa, por exemplo, no quadrado e no redondinho. Se você pegar uma mesa, tentar jogar ela para fora da igreja, você joga ela cai e já bate de volta, você tem que empurrar diversas vezes, mas pega o redondinho como uma roda, um pneu. Se você rodar, ele vai sendo conduzido, facilmente empurrado. Então, o mal, quando vem para levar o cristão para o mundo, ele tem dificuldade em todos os sentidos, inclusive de nós sermos quadrado, que é o tipo de quadrado que eles falavam, né? Mas aqui, pegando só como simplicidade, eu duvido que eles cairiam num erro como esses doutores protestantes caíram na história e estão caindo. Que aquela Babilônia apocalíptica, claramente organizada pelo gnosticismo, era a igreja de Jesus. E eles ainda nos chamam de falsos profetas. Como eu disse, o Augusto Nicodemos, ele fala isso. Quem diz que Israel é o relógio de Deus são os falsos profetas. Ele fala isso. Não? Mas ele está errado. E a história está mostrando que ele está errado. Pois bem, o comentário prossegue. O dom da palavra da sabedoria é para transmitir mensagem de forma clara. O dom da palavra da ciência para transmitir conhecimento de maneira que ninguém consiga resistir ao cristão. Então, o cristão ele tem a fluência na fala, que é diferenciado, isso é um dom, não? É diferenciado, ok? Eu citei diversos exemplos para você. Você pode encontrar o cristão em qualquer área que ele atue, ele será diferenciado por conta desse dom para ele poder falar de maneira diferente. Que ele desenvolve no cristianismo, não? E isso principalmente é um dom. Bom, e eu coloco aí, né, como Estevão foi assim. E diz, né? E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Qual é o termo, né, que está aqui? É o mesmo termo
da palavra da sabedoria. Então, é Sofia, ok? Sofia no grego. Pois bem, então, para concluir essa parte, né, desses dois dons, da palavra da ciência, da palavra da sabedoria e da palavra da ciência, eu citei os exemplos para vocês. Depois procurem na internet esse debatedor da Universidade de Oxford, John Knox. Ele é um matemático debatendo com um ateu, Richard Dawkins. É um debate interessante. Todos esses debates, você vai encontrar outros também, criacionismo, né? Debates sobre criacionismo, vai encontrar diversos nos Estados Unidos. Você vai perceber um falar diferente do cristão. Um falar diferente daquele que defende a verdade de Deus. Ok? Por conta do dom da palavra da ciência e do dom da palavra da sabedoria. Né?